Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua a sua conversa agradável com o Dr. André Luiz Carreño Geia. Dr. André Luiz Carreño Geia, Dr. André Geia, além de advogado, é doutor, professor, jurista, dá aula em 3 faculdades, tem uma vida dinâmica, corrida, e está atendendo a Visão Espírita, e vamos continuar a nossa conversa do primeiro programa Visão Espírita, quando o doutor André encerrou fazendo considerações sobre o papel das religiões e dos religiosos ao longo do tempo perante as leis, e assim como eles agiam e agiram e agem até hoje em algumas sociedades perante as leis. E você nos disse que isto chegou a história da humanidade é repleta de problemas dessa natureza. Ou seja, a questão de ser religioso também não dá a ele a capacidade de interpretar corretamente as leis divinas e naturais, né, doutor André? Zola, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí de participar contigo aqui no programa. E realmente, né, se nós pegarmos o papel das religiões e dos religiosos ao longo da história, ao invés de exercerem um papel extremamente produtivo para a sociedade, nós observamos muitas vezes, e na maioria das vezes, grandes retrocessos e muitas vezes grande letargia, né, que retardou aí o avanço da humanidade em vários aspectos. E o uso do direito por esses religiosos, ao invés de permitir tornar uma sociedade mais justa, mais igualitária, pelo contrário, né? Pelo contrário, acabou por impor às sociedades ao longo da história, né, aberrações que nós vemos aí chegando ao aniquilamento de civilizações, como comentamos no programa passado, né? Sob a cruz, né, à frente, vinham as armas por trás, dominando, massacrando aí populações. E a América, especialmente a América Latina, vivenciou isso de uma forma muito intensa, né? Com civilizações aqui existentes que foram dizimadas, né, da América em prol de uma imposição religiosa desumana e em dissonância com as leis naturais. Isso que eu vejo ainda mais grave, né, Zola? Doutor André Gé, nós queremos entrar num assunto que parece que a humanidade não avançou o suficiente. Na sua fala, no seu último programa, até no seu encerramento, você se disse otimista, você se disse que as coisas estão melhorando, e de fato estão, mas tem alguns pontos ainda que nos chamam para uma reflexão, olhando para as leis humanas, né? Nós temos pena de morte, nós temos aborto, e falamos que somos uma sociedade evoluída, que melhoramos, né? De fato, hoje a pena de morte está restrita a alguns povos, a algumas culturas. Como o senhor vê esse avanço, essa posição do direito, essa questão da pena de morte? E depois eu gostaria de ouvi-lo minuciosamente sobre a questão do aborto, que recentemente foi palco de um debate, palco de uma conversa, e nós ficamos assistindo aquilo perplexo.
sem entender como uma Corte Suprema decide algumas situações das quais a gente precisa pensar. Então, Zola, primeiramente eu quero fazer duas colocações. Uma como jurista e outra como espírita, embora as duas se complementem, né? Aqui nesse programa a gente pode abrir essas duas perspectivas. Sob o aspecto da pena de morte, em relação ao texto constitucional, nós entendemos que, sendo a preservação da vida uma cláusula pétrea, né, o ordenamento jurídico brasileiro não permitiria aí a edição de normas que autorizassem a aplicação da pena de morte, exceto as situações já previstas no texto constitucional, né? Então, a pena de morte, sob o aspecto legal, né, independente de entrarmos depois no aspecto da doutrina espírita, ela não se mostra como instrumento apto a ser implementado no ordenamento jurídico brasileiro, tal qual tem sido sustentado por muitos juristas, né, por muitos deputados aí, por muitos políticos que utilizam dessa plataforma equivocada de resolver a violência pela violência, né? Então, há um equívoco muito grande. Sob o aspecto legal, eu vejo a dificuldade de se implementar a pena de morte tal qual apregoada por muitos políticos, até por alguns juristas. Sob um outro aspecto, a questão da pena de morte, ela não se mostra como instrumento eficaz a reprimir ou a diminuir a prática da criminalidade pelo, vamos chamar, delinquente. É sabido, e há estudos nesse sentido, de que países que adotaram a pena de morte como instrumento para diminuir a violência ou a criminalidade não tiveram um resultado positivo nesse sentido. E pelo contrário, quando o sujeito, sabendo que vai praticar determinado ato e a pena aplicável a ele é a pena de morte, às vezes a crueldade na prática do ato é muito mais intensa, porque ele sabe que será punido pela pena capital. Numa visão materialista, a pena de morte não se mostra eficaz à luz do direito, porque ela retira da sociedade aquele cidadão que cometeu um crime. E isso demonstra a total falência do sistema penal, na medida em que o sistema penal não tem apenas por perspectiva punir o criminoso, mas sim ressocializá-lo e reingressá-lo na sociedade. Na medida em que eu aplico a pena de morte, retirando-o da sociedade, eu estou chancelando a ineficácia do sistema, que não permitiu punir e recuperar aquele que cometeu um delito. Sob o aspecto, na visão espírita, mais ainda distante se mostra a eficácia da pena de morte, né, como instrumento apto, né, a evitar que a violência se intensifique. Tá? A doutrina espírita nos mostra com muita clareza que a pena de morte não é um instrumento apto a permitir a diminuição da criminalidade, porque, na verdade, eu apenas elimino o corpo físico por meio do qual aquele espírito atuava. Mas eu não instrumentalizei, né, mecanismos a permitir que aquele espírito se recuperasse, né? Que aquele espírito viesse, porventura, se arrepender do ato praticado, expiar aquilo que errou e reparar o dano cometido. Então, sob qualquer aspecto que a gente analisar, a pena de morte não se mostra como instrumento apto a diminuir ou a evitar ou a reprimir a violência. Pelo contrário, né? Ela não tem se mostrado, nos países que adotaram a pena de morte, né? Ela não tem se mostrado como instrumento apto a diminuir a criminalidade. Pelo contrário, viu, Zola? Muito pelo contrário.
E o aborto, que nos parece também uma pena de morte, e aonde o punido nada fez, A apenas grande, tira a vida. o aborto é um tema extremamente delicado que abordá-lo num curto espaço de tempo pode passar uma ideia, às vezes, parcial daquilo que efetivamente nós entendemos como adequado. A grande questão é a criminalização do aborto, né? A doutrina espírita nos mostra, né, e o próprio Livro dos Espíritos, em todas as obras da codificação e das obras complementares, nos mostra que o aborto é contrário às leis naturais. Tá? O aborto está contrário às leis naturais. Se ele está contrário às leis naturais, as leis humanas que o instituírem não se mostram justas dentro do contexto das leis divinas. Tá? Portanto, a prática do aborto, ou seja, a interrupção da vida daquele que já está, desde o momento da concepção, tem uma vida autônoma, independentemente da vida da mãe, é uma prática de retirada da vida daquele ente que ali se encontra utilizando-se, né, do sistema do útero materno para poder vir ao mundo. Mas aquela vida ali, ela é preservada pelo, inclusive, texto constitucional. A Constituição Federal, quando ela garante o direito à vida, ela garante o direito à vida desde o momento em que há a concepção, né? Desde o momento da concepção. A partir daí, essa vida intrauterina é protegida, inclusive, pelo próprio direito civil. Tanto que o nascituro tem os seus direitos ali preservados pelo direito civil. É lógico que se ele nasce sem vida, ele tinha essas expectativas do direito que são frustradas. Mas eu posso, inclusive, efetuar uma doação a esse nascituro, porque ele é um ser que ali habita e já sujeito a direitos e obrigações ali. Tá? Então é importante essa perspectiva para que a gente possa perceber aí o papel do aborto. A interrupção da vida em qualquer fase intrauterina se mostra contrária às leis divinas, às leis naturais, né? A gente verifica aí muito essa questão da autonomia da mãe, né? A mãe é dona do corpo e, portanto, ela tem aí o direito de interromper a gravidez. Só que nós temos que sopesar aí duas situações que às vezes não são colocadas de uma forma bastante clara para entender essa questão. Eu acho que a mãe tem a opção de não engravidar. Mas a partir do momento em que há a concepção e ela está grávida, aquela vida que ali existe tem que ser resguardada, Zola. Né? Porque ali há um ser vivo e, portanto, a Constituição Federal garante o direito à vida. Ele não distingue se a vida é extrauterina ou intrauterina. A Constituição Federal não fala, é garantido o direito à vida. Desde o momento da concepção, se ali há vida, ela tem que ser preservada. Né? Então, a questão aí maior é a criminalização do aborto. Eu acho que aí que é o grande ponto. Né? Aí nós temos realmente uma questão delicada. Aquela, por exemplo, no caso da mulher vítima de estupro, que é uma situação aí permitida pela legislação penal e que nós tivemos recentemente na mídia uma discussão muito intensa sobre essa realidade. Quero aqui externar uma posição com muito cuidado e com muito respeito também a essas vítimas de um crime extremamente bárbaro, né? A violência do estupro praticado contra a mulher, eu acho que é uma violência extrema, né? Essa invasão do corpo da mulher contra a sua vontade causa traumas que com certeza perdurarão aí para outras
vidas que ela vier a ter que reencarnar. Mas nós temos que levar em conta também que ali foi concebida uma vida que, independentemente da forma em que houve a concepção, aquela vida ali existe. E é delicado analisar isso, né, Zola? É delicado. Estaríamos autorizados a interromper essa gravidez para proteger essa mãe? Situação extremamente delicada. Queria aqui externar uma posição pessoal minha. Eu não tenho dúvida que aquela vida tem que ser preservada. Caberia ao Estado dar a essa mãe toda a estrutura psicológica, emocional, né, hospitalar, para que ela pudesse dar termo a essa gravidez. E dar a ela, sim, a opção de ficar ou não com aquela criança. Porque aí eu acho que é um direito dela não querer criar aquele filho, né, que é filho, nasceu dela, né, que não nasceu de sua vontade. Mas aí o Estado deveria arcar e colocar essa criança em um processo de adoção. Agora, interromper essa gravidez é uma situação que tem que ser muito bem pensada. Porque, Zola, infelizmente ainda não há divulgação de estudos pós-prática do aborto. Essa mãe que praticou o aborto, mesmo em caso de estupro, com certeza vai passar aí longos períodos de dificuldade espiritual e psicológica, né? Então, é importante que se mostrasse esse cenário. A mãe que pratica o aborto, ela passa por problemas psicológicos e problemas espirituais de toda a ordem. E os defensores do aborto não mostram esse cenário. É outra questão que eu coloco em relação ao aborto anencefálico. Né? O aborto anencefálico, que pela decisão do STF hoje é possível. Né? Tive um caso aí na nossa família, né, de uma pessoa que concebeu aí uma criança anencefálica e que todas as recomendações médicas eram para que interrompesse a gravidez. E ela levou a gravidez a cabo, a criança nasceu e viveu aí poucos dias. Mas eu tenho certeza que essa nossa ente querida guarda no seu coração a felicidade de ter proporcionado àquele espírito poucos dias de vida e que com certeza foram importantes para ele, como espírito reencarnando, e para ela e para os seus familiares como experiência de vida. Eu me questionaria, Zola, se ela tivesse interrompido a gravidez, autorizada inclusive por essa decisão aí do STF, como estaria o seu estado emocional atual? Se ela teria a serenidade que ela apresenta hoje quando ela toca nesse assunto, nos dando uma lição de humanidade que toca o nosso coração. Então, eu acho que nós temos que analisar a questão sob um aspecto mais imparcial, né? Sem paixões, de um lado ou de outro. Nós temos que verificar sob uma perspectiva, e nós espíritas, sob uma perspectiva espírita, né, de entender as situações e vivências que nos são colocadas, que nós nos colocamos no caminho. Experiências importantes, que às vezes, muitas delas amargas, mas que nos trariam momentos de avanços extremamente relevantes, né? É um tema muito delicado, né, Zola? Mas o que eu acho que tem sido feito de forma incorreta é as discussões acaloradas, tanto num lado quanto no outro. É preciso ter a serenidade, né? Ter o coração aberto para compreender essa situação e acolhê-los de uma forma muito intensa. Essa mãe
vítima do estupro, extremamente necessitada de um acolhimento amplo e restrito. Essa criança, concebida sob uma violência extrema, já nasce, né, com uma marca extremamente difícil, necessitando de acolhimento. É o acolhimento que nós pregamos na Casa Espírita, é esse acolhimento que a doutrina espírita nos mostra. Então eu vejo que temos que refletir sobre esses temas com muita serenidade, para que a gente possa efetivamente cumprir o nosso papel, né, de cidadão e o nosso papel de espírita. Nós precisamos lembrar de algumas coisas, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E na medida com que medires, também vos medirão. Então, você foi muito feliz, muito prudente, muito equilibrada as suas considerações, e você falou algo maravilhoso, sem paixões, mas com coerência, com razão e com amor, né? E isso é essencial. Nós acompanhamos um caso recente também de uma... Só me permite uma Sim. parte. Não devemos também discriminar aquele nosso irmão ou aquela nossa irmã que praticou aborto. É outra coisa que eu vejo extremamente grave. Quem de nós tem a capacidade de julgar o outro? Né? Nós temos que ter o quê, né, Zola? É o amor incondicional. Se houve um erro ou não nos compete julgar, nos compete acolher. Desculpa essa parte, viu, Zola? Não, mas é uma parte essencial, porque é um outro lado que nós precisamos alertar, porque alguns corações mais afoitos, a palavra é essa, afoitos, né, se julgam no direito de dizer, né, alto lá, cuidado lá, devagar. Amor cabe em todo lugar, para todas as criaturas. E todos são dignos de respeito e de amor. Doutor André Agé, o nosso tempo continua célere, a nossa conversa, mas temos aí um tempinho. Eu queria ouvi-lo rapidamente sobre um aspecto muito interessante, até onde as nossas leis somente punem e não educam. O que nós temos observado atualmente é que as nossas leis segregam da sociedade, tiram as pessoas que lhe causaram danos, elas tomam atitudes punitivas, mas o processo educativo nos parece muito longe, ou pelo menos de difícil percepção. Qual é a sua visão desta situação? Vamos, dentro de alguns minutinhos, aí tentar condensar algumas ideias importantes, né, Zola? Primeiro ponto importante, o encarceramento do indivíduo, tal qual ocorreu na história da humanidade, não se mostrou eficiente no sentido de recolocar o sujeito, né, na sociedade. Tá? Então, é um sistema que não se mostrou eficiente. Hoje nós temos alguns mecanismos alternativos, né, de punições ou penas alternativas que não a pena de restritiva de liberdade, que são extremamente eficientes no sentido do processo de reeducação daquele que errou. E é exatamente nessa perspectiva que nós temos que caminhar em consonância com as leis divinas, não é? As leis humanas, elas ainda não encontram a perspectiva das leis divinas sob 3 aspectos importantes, que são o aspecto do arrependimento, o aspecto da expiação e o aspecto da reparação. As leis humanas ainda priorizam o aspecto da repressão, o aspecto da pura punição, sem observar 2 outros aspectos importantes, que é o do arrependimento e o da reparação, né? Então, falta muito para as leis penais se encontrarem aí, vamos dizer, em consonância com as leis naturais. E um último aspecto, dentro dos minutinhos que nos faltam, né, que eu gostaria de colocar, é a questão das penas determinadas também.
nós sabemos que as penas determinadas também não atendem à necessidade daquele que cometeu o erro. Se o sujeito é condenado a 3 anos, pode ser que em 3 anos ele se intensifique na prática do mal, do erro, e 3 anos é pouco para que ele possa, vamos dizer assim, pagar, entre aspas, por aquilo que ele errou. Ou às vezes há o arrependimento já imediato e amargar aquele longo período é mais do que o suficiente para aquele sujeito. O professor Eliseu da Mota Júnior, ele fala exatamente dessa questão da pena indeterminada, que é um tema também que poderemos abordar numa outra oportunidade. Eu tenho até uma questão para colocar, e você tocou no assunto, que é a questão do arrependimento, né? Infelizmente, muitas pessoas, muitos que cometeram seus equívocos, não se arrependeram deles. E enquanto eles não se arrependerem, como se educarem, né? Mas não caíram em si daquilo que estão fazendo, né? Mas eu acho que nós, enquanto sociedade, estamos colhendo um pouco aquilo que plantamos, né? Aquilo que semeamos, né? Alguns comportamentos sociais trazem aí os seus reflexos dramáticos que se refletem e atingem a própria sociedade. A sociedade colhe o que ela plantou. Bom, doutor André, nós te agradecemos muito pela entrevista, pelos esclarecimentos, pela fala prudente e equilibrada, e te pedimos que deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, quero falar um pouquinho desse momento especial que nós estamos passando, né? Que é um momento de transição planetária e desse momento da pandemia, em que todos nós estamos passando por uma pandemia de saúde física e saúde mental, né? Olhemos na nossa bússola, que é o nosso Mestre Jesus. Sigamos os seus passos. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Se nós conseguirmos ter Jesus como nossa bússola, esses momentos aparentemente difíceis e importantes para a humanidade, né, se tornarão menos pesados. Compreenderemos melhor a situação em que estamos passando e que depois dessa tempestade, com certeza, vai raiar um lindo dia que perdurará por uma nova fase do nosso planeta e que possamos poder participar desse novo cenário reservado ao nosso planeta. Desejo a todos um grande e fraternal abraço. Obrigado, Zola. Fraternal abraço também. Amigo telespectador, agradecemos pela sua companhia, pela sua presença e pela sua audiência em nosso Visão Espírita. Todas as considerações do Dr. André Geia vêm trazer um despertar. Vamos pensar, refletir em tudo que ele nos colocou. E em todas as ocasiões, aprender muito e transformar-nos em homens de bem. Homens de bem que caminham para o bem. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.